Saudações positivas! Tudo bem com você? Aqui é Saulo Luna. Estamos começando mais uma live, a segunda da semana e a segunda da quinta-feira, café de quinta. Tô aqui tomando meu cafezinho, aguardando vocês entrarem para a gente bater um papo, ter uma conversa sobre o que eu venho aprendendo com Carlos Drummond de Andrade nesse nosso período da quarentena. Eu separei aqui alguns poemas do Drummond para bater um papo com vocês. Você que está me assistindo, você que está me escutando, você que está em todo lugar do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade, pegue um café, puxe a cadeira. Se você estiver dirigindo, cuidado. Preste atenção no áudio, mas principalmente preste atenção na sua condução. Bom, para a gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Saulo Luna. Ajudo pessoas a encontrar esse equilíbrio emocional, melhorando seu bem-estar subjetivo e sua qualidade de vida. E eu ajudo essas pessoas por meio de terapia holística, que eu sou terapeuta, e ajudo as pessoas por meio da psicanálise. Eu estou formando em psicanálise. Então estou começando a ajudar você nesse momento que está passando por algum desequilíbrio emocional. Me procure, vamos bater um papo. Porque, além das técnicas, eu gosto muito de usar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nossas atividades. Bom, nosso tema nosso café de hoje é para falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Foi um poeta brasileiro que, no meio do caminho da história da literatura brasileira, escreveu, ao longo de 60 anos, um conjunto de obras, de peças, de histórias e de poemas. Ele foi um poeta do modernismo brasileiro e tem muitas considerações, muitas escritas, muitas participações na nossa literatura. Então, Carlos Drummond de Andrade, para você, ele pode ser conhecido como No meio do caminho tinha uma pedra, no meio de uma pedra tinha um caminho. Deixa eu ler para você exatamente como é esse poema. Porque eu estou aqui diante do meu computadorzinho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueci deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatídicas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, das nossas escolhas, quantas pedras nós encontramos no meio dos nossos caminhos? Nós estamos passando por um momento único, por um momento ímpar. Apesar de estarmos num ano par, trocadilhos à parte, estamos passando por um momento ímpar, onde estamos passando por um momento de uma pandemia. Pegue seu café, se sente confortavelmente. Vamos conversar sobre Drummond. Se no meio do caminho tinha uma pedra, e se tinha uma pedra no meio do caminho, o que você pode aprender a partir desse poema? Bom, e aí eu vou fazer as minhas interpretações, espero que para você faça sentido e faça referências para você. Quando penso que no meio do caminho tinha uma pedra, eu penso nos obstáculos, nas adversidades, nas dificuldades que nós passamos ao longo da nossa vida. E o que você faz com essas pedras? Algumas pessoas, diante de uma pedra, tropeçam e perdem o rumo da vida. Outras pessoas, diante de uma pedra, se paralisam e reclamam. Por que essa pedra está aqui? Quem foi que colocou essa pedra? Por que essa pedra não pode estar em outro lugar? A pessoa perde muito tempo, energia, recursos para entender a situação em vez de aceitar que no meio do caminho vai ter uma pedra. Tem aquelas pessoas que vão tentar desviar e ao desviar da pedra vai ter um aprendizado, mas vai ter algumas reclamações. Mas tem aquelas, sim, essas pessoas que eu me considero como essas pessoas, que vai ver a pedra, vai tirar a pedra do meio do caminho
vai colocá-la no bolso e vai seguir sua jornada. O simples fato de você parar e retirar essa pedra do meio do seu caminho gera aprendizados, gera manifestações positivas, gera ensinamentos para que você possa, ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho, ter aprendizados. Então, se você pegou essa pedra no meio do seu caminho, fique contente, porque um dia você vai construir seu castelo. Assim como de grão em grão a galinha enche o papo, de pedra em pedra, de adversidade em adversidade, de dificuldades em dificuldades, você vai poder encontrar o seu aprendizado, a sua jornada. E aí, vamos pensar comigo. Quem, em sã consciência, na sua trajetória de vida, não encontra pedras? Quem, em sã consciência, nunca experimentou passar pelas adversidades da vida? Então, diante de um processo de mudança, a gente pode ter o momento das adversidades, a gente encontra alguns perfis, algumas pessoas que paralisam, não fazem nada, que ficam contra a mudança, que ficam contra a pedra. Aquelas pessoas que veem a pedra, reclamam, mas não tem nada propositivo. São pessoas extremamente negativas, são pessoas extremamente fora de contexto, fora de proatividade. São pessoas que apenas querem experienciar a reclamação, não tem nada propositivo. Tem aquelas pessoas que ficam em cima do muro, ou, no nosso caso, em cima da pedra. Eu estou na minha jornada, estou caminhando, no meio do caminho há uma pedra, eu subo na pedra e falo assim, bom, olho para um lado, eu olho para um outro e falo, e agora? O que eu faço com essa pedra? Para onde que essa pedra vai me levar? Essa pedra ela é positiva ou ela é negativa? Então, diante dos acontecimentos, a gente fica em cima do muro, não sobe nem desce. Então espera as coisas acontecerem. E existe aquelas pessoas que, diante da sua jornada, no meio do caminho encontram uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho, sobem na pedra e falam assim, bom, o que eu posso fazer nesse momento? E seguem adiante. São as pessoas que nos processos de mudança não reclamam, não ficam indecisas, não ficam em cima do muro, simplesmente elas arregaçam as mangas, aceitam os problemas, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ela lidera a mudança, ela lidera o processo, ela lidera os mecanismos. Então, Drummond, que é o nosso convidado de hoje, está aqui comigo, em espírito, para falar e nos ensinar sobre a pedra que está no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. E nunca se esqueça que na sua trajetória, mais importante do que o destino é a jornada. E que jornada é essa que nós estamos fazendo? Que jornada é essa que nós estamos construindo ao longo das nossas vidas? E Drummond vai nos ensinar que sempre vai existir adversidades, que vai existir contratempos, que vai existir pequenos pontos que a gente precisa observar. Se a gente está falando de situações, se a gente está falando de dúvidas, de jornada, tem uma história que eu gosto muito, que é José. Ah, José. Se no meio do caminho tem uma pedra, a gente vai encontrar na nossa jornada alguns Josés. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora? E agora, José? Esse poema é tão forte,
que eu quero compartilhar com vocês, e que esse poema na voz do próprio Carlos Drummond. Então, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, O povo sumiu. a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora você? Você que é sem ele. Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E E agora? agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu. E agora, José? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você E marcha, agora, José. José? José, para onde? José, para onde? E quando... Todas as vezes que eu tenho que fazer um treinamento, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, todas as vezes que eu estou no meu cotidiano, eu sempre me lembro desse poema. E agora, José? Porque eu me vejo como José em vários momentos. A noite esfriou, o povo sumiu, e agora? Quem é que deveria estar do seu lado que não está? Quem que você aposta que caminhe na sua jornada, mas que nos momentos que você precisa de um ombro amigo, não está com você nesse momento? Quantas pessoas zombam de você na sua trajetória? Desacreditam do seu sonho. Desacreditam das suas expectativas. O mundo precisa de sonhadores. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado para compartilhar, para somar, para acrescentar. E José existe em cada um de nós. Para onde vai José, agora que a festa acabou, que o povo sumiu? Para onde é que o José está indo nesse momento de adversidade? José está perdido. E se José está perdido, porque no meio do caminho dele tem uma pedra no meio do caminho. Ele pode reclamar, ele pode ficar indiferente ou ele pode aceitar. Quem conta com você? E com quem você conta? A pessoa que está do outro lado do espelho é seu melhor amigo ou o pior carrasco? E José, eu amo esse poema. Sempre quando tenho a oportunidade, eu gosto de falar sobre José, porque para onde você marcha, José? Para onde você vai? Então, se na nossa jornada, mais importante do que o destino, na nossa história, mais importante do que o destino é a jornada. Mas se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. O menor caminho entre dois pontos é uma reta. Mas a gente não consegue caminhar sempre em linha reta. A gente estabelece um objetivo e no meio dos nossos caminhos vai ter uma pedra. Vão ter pedras no meio do nosso caminho.
Vão ter pessoas que vão se aproximar, vão ter pessoas que vão se afastar. Na nossa jornada vão ter pessoas com que vão somar conosco, pessoas que não vão somar conosco. E tá tudo bem, não tem problema. O mundo é feito de oportunidades, o mundo é feito de Josés, de festas. Mas no final das contas, só fica você. E aí, o Drummond vai trazer um outro poema que eu achei fantástico nesse momento da pandemia, que me lembra assim, o nome do poema é Quadrilha. E diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu num desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se, Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quem eu amo não me ama, e quem me ama eu não amo. Será que a gente está prestando atenção aos sinais que a vida nos emana, nos mostra? Eu amo você que ama alguém, que ama alguém, que ama alguém, que não ama ninguém. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de aprendizado. Quadrilha, o nome desse poema. No meio do caminho tem uma pedra. Para onde você vai, José? E agora a questão dos relacionamentos. Então, se a gente pegar só apenas esses 3 poemas, a gente consegue ter algumas reflexões muito interessantes. E deixa aqui seu comentário, o que você pensa sobre Drummond, o que você está entendendo sobre sobre as minhas reflexões. Se você concorda, se você não concorda, discorde de mim, vai ser um prazer conversar com você se você tiver uma versão diferente. Se você concordar, deixa aqui seu comentário dizendo que concorda. A vida como ela é. Não existe certo ou errado. Não existe bonito e feio. Existe apenas um referencial. Se você vai do ponto A para o ponto B, com certeza vão ter pedras no meio do seu caminho. Se você vai do ponto A para o ponto B, você vai ter momentos onde você não sabe para onde e como chegar nesse ponto B, porque você vai ter adversidades. Vão ter pessoas te convidando para festas, para bares, restaurantes, te desviando do seu foco. E se você se perde em si mesmo, a sua jornada vai ser cheia de pedras. Mas se você aprender com cada uma das suas pedras, quando você chegar no meio do caminho, você vai ter quase um castelo pronto, e quando você chegar no seu destino, você vai ter uma história bonita para contar. E nessa sua história, você vai encontrar, você pode ser um João que encontra uma Teresa e ama essa Teresa, mas essa Teresa não te ama porque ama o Raimundo. E o Raimundo não ama a Teresa, ama a Maria, mas a Maria ama o Joaquim, e o Joaquim ama a Lili. Nessa história toda, vai entrar um J. Pinto Fernandes que não entrou na história, mas que no final das contas ganhou o coração de alguém, conquistou alguém, é simpatizante de alguém. Então esses 3 poemas mostram que nesse momento que nós estamos passando de reclusão, nesse momento que nós estamos passando de adversidades, observe os sinais, converse mais, interaja mais, mas principalmente tenha um espaço para você. Reflita com você. Não está nesse escopo do nosso bate-papo, mas tem um livro muito interessante chamado Do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito, e eu vou fazer uma live mais oportuna sobre, próxima live numa quinta, não essa quinta, mas uma próxima quinta, sobre o Pequeno Príncipe. E nisso eu vou falar, tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala: foi o tempo que dedicaste a tua rosa que fez a tua rosa tão especial. Quanto tempo você está dedicando a você? Quanto tempo você está se amando, se admirando, se respeitando? Está se cuidando nesse momento de pandemia? Então, esses 3 poemas e essa frase têm me ensinado e me ajudado muito nesse momento da pandemia. Sim, eu estou passando por um momento de dificuldades. Sou um ser humano, igual a você,
igual outros que existem nesse mundo. Só que diante das pedras no meio do caminho, eu opto por não ficar paralisado e reclamando. Eu opto por entrar em ação. Eu opto por pegar essas pedras e aprender com cada uma delas. Porque quando eu chegar no meu destino, e eu sei qual é o meu destino, eu vou aprender. Também, eu vejo que, como José, a luz apagou, o povo sumiu, a festa acabou. E agora? Você quer sem medo, que foge do escuro? Do que você tem medo? Do que você foge? Quais são as suas necessidades, expectativas? É importante você ter clareza, buscar um pouco do autoconhecimento. Faz sentido isso para você? Deixa aqui seu comentário. E por fim, se abra para amar e ser amado. Porque não é o fato de que você ama a Lili, que ama o Raimundo, que ama a Maria, que ama a Tereza, que você não vai ser amado. Vai entrar alguém no seu caminho, na sua jornada, que vai te amar. Da mesma forma como a pessoa do outro lado do espelho te ama. Isso é, se essa pessoa for a pessoa mais importante da sua vida. Então, são essas reflexões para um papo de quinta, um café de quinta, algumas elucubrações, alguns debates sobre José. E esse nosso encontro de quinta tem isso, trazer algumas provocações, mas trazer um bate-papo leve sobre o cotidiano, sobre a vida como ela é. Então, se você quer tomar um café comigo na quinta-feira, mande uma mensagem aqui em inbox. Vai ser um prazer tomar um café com você, esteja onde você estiver, para a gente conversar sobre qualquer assunto do nosso cotidiano, qualquer assunto desse nosso momento que nós estamos passando. Porque você não precisa concordar comigo e eu não preciso concordar com você. Mas com respeito, harmonia, vamos fazer desses nossos encontros de quinta um encontro produtivo, de gargalhadas e risos, de muitos trocadilhos. Aguardo você na próxima quinta. Fique com Deus. Um forte abraço e saudações positivas.